legítima que foi afastada sem nenhum vestígio de crime, e tudo que ela falava que aconteceria vem acontecendo, né? Ela chegou a prever a entrega do petróleo, que vai ser o nosso tema principal, falou inclusive da perseguição que se voltaria contra o presidente Lula, né? E tudo está se materializando. Aliás, não ficando pedra sobre pedra. Hoje, até para te dar uma notícia, não sei se viste, o Augusto Nardes, o ministro do TCU, das pedaladas, também foi alvo lá de busca e apreensão da Polícia Federal. Tem muita coisa acontecendo em torno dos golpistas, né? Aquilo que a gente dizia, né, Leonardo, que, na verdade, diversos foram os motivos que embalaram este golpe, que ainda embalam, né? Mas um deles era exatamente de reunir aqueles que estavam sob investigação nas questões que envolvem casos graves de corrupção e que organizaram o golpe para usar a presidência da República como ferramenta e mecanismo de pressão para frear as investigações contra a corrupção. Aliás, investigações que o presidente Lula e a presidenta Dilma, enquanto foram presidentes do país, não só incentivaram, como sempre apoiaram e garantiram normalidade institucional para que as investigações fossem levadas a cabo. Então, é como tu disseste, eu não sabia dessa notícia ainda do Augusto Nardes, mas a quadrilha que se organizou para tomar de assalto o poder no país, ela a cada dia surge um novo capítulo que confirma o que nós falávamos. Então, quais eram os objetivos do golpe? Desnacionalizar a economia brasileira, concentrar renda mais uma vez, ou seja, para isso era preciso atacar um arcabouço de direitos dos trabalhadores, porque na medida em que tu, por exemplo, detonou a CLT, tu permitiu uma redução dos salários e uma reconcentração de riqueza no país. Então, romper o processo de distribuição de renda que estava em curso. E nesta desnacionalização entra a venda a preço vil de diversas áreas do patrimônio público, mas mais do que isto, a perda da soberania nacional. A gente vai falar um pouco sobre isso, né? A gente está dando aqui uma aquecida no geral, mas do meu ponto de vista, a face mais perversa desta crise da explosão de preços dos combustíveis chama-se abrir mão da soberania nacional. Exatamente. Porque, na verdade, as pessoas precisam entender que essa política de preços é a decorrência, é a consequência do golpe, né? Quer dizer, quando se muda o modelo do petróleo. Nós vamos chegar lá, mas antes eu queria te perguntar, antes de entrar no tema principal, como é que você viu a aparição de ontem do presidente Lula? Como é que você sentiu o estado de espírito dele, o ânimo? Porque muita gente ficou muito feliz, né, de vê-lo. Ele, Leonardo, assim, fantástico, né? Porque a capacidade dele, desta firmeza, assim, deste compromisso que ele tem com o Brasil, né? A fala dele ontem é a fala de alguém que pode, de fato, liderar uma retomada do nosso país, né? Ele abordando como nós conquistamos as Olimpíadas, no caso, que era o foco ali central, e eu tenho conversado muito com amigos em comum, né, que até por profissão, como é o caso do meu amigo Adi Damu, que é nosso parlamentar e advogado, que tem, portanto, conseguido visitar com mais frequência o presidente. As visitas são muito restritas, eu estou nesta fila, né, com muita vontade de dar um abraço nele, mas tudo que nós sentimos nessa fala de ontem é que ele está afiadíssimo, com muita vontade de servir ao Brasil, e aquilo ali, de uma certa maneira, mostra que a forma de repactuar o nosso país, a forma de pacificar o Brasil, é exatamente o retorno do presidente Lula à presidência da República. Muita gente está tendo essa sensação. Agora, uma coisa que muita gente comentou também é como ele foi encontrar forças vivendo uma situação também tão adversa, né? O que esse vídeo revelou para muitas pessoas, deputado, não conseguiram dobrá-lo emocionalmente, né, também. Não conseguiram, e isso é algo muito significativo. Aliás, eu passei as últimas 48 horas, né, com ele em São Bernardo, com muitas pessoas que estavam lá, né, e ali ele já demonstrava um grau de serenidade e de firmeza para enfrentar esta injustiça pela qual ele está passando, muito impressionante, né, que faz dele realmente este líder singular, né, na história do país, um dos melhores presidentes que nós já tivemos. Eu sempre uso essa linguagem, Leonardo, um dos melhores. Outro dia alguém me perguntou, mas Henrique, por que tu não usa o melhor? Eu uso um dos melhores porque, na minha opinião, na história do Brasil,
nós tivemos presidentes que marcaram muito positivamente a história do Brasil, que tiveram erros e acertos, como também teve o presidente Lula, porque isso é uma questão humana, nenhum presidente da República acerta tudo, né? Mas quando a gente fala de Getúlio Vargas, Leonardo, que foi quem pensou pela primeira vez no seu governo o Estado Nacional, esse que está sendo destruído hoje, um projeto de nação, aliás, fundou a Petrobras naquele período e lançou as bases, né, da Eletrobras, que eles também estão querendo privatizar. Eu falo aqui de Jango, né, que teve um papel também extraordinário no seu tempo, né, lutando para implementar as reformas de base. Eu falo de Dilma, que foi cassada injustamente. Falo também de alguém que deveria ter sido presidente do Brasil, Leonel Brizola, e foi uma justiça histórica. Mas vai parecer bairrismo, né? Porque são quase todos gaúchos. A única não gaúcha ali é a Dilma, né? Outro dia, Leonardo, em São Borja, eu fui a São Borja com o presidente Lula durante aquela caravana, de um lado fantástica, extraordinária, e de outro também com toda aquela demonstração exacerbada, né, do fascismo que está solto numa parcela da população brasileira. Por sorte nossa, ainda uma parcela diminuta, mas que está adotando posturas fascistas na política. E eu voltei a São Borja há umas 4, 5 semanas atrás, e eu tive aquela vontade de ir ao mausoléu, né, do Getúlio, lá na Praça Central, bem ao lado onde o presidente Lula fez a sua fala durante a caravana, né? E esta questão, assim, de lembrar esses presidentes, ela nos dá um fio da história, para as pessoas compreenderem melhor por que o Lula está sendo submetido a esta prisão política. Todos aqueles presidentes na história do Brasil que se voltaram para o lado do mais pobre, que se voltaram para a defesa de um projeto nacional, que contrariaram estes interesses internacionais, que, por exemplo, porque querem colocar a mão no pré-sal brasileiro, que é a maior descoberta petrolífera da última década no planeta. Então, isto é que embala este processo de injustiça que o presidente está sofrendo, mas que eu também estou muito otimista. Eu não estou dizendo que estou otimista, eu tenho pé no chão, tenho de muitos anos de militância política, mas, gente, nós temos que também sair um pouco daquele ceticismo, Leonardo, que às vezes eu ouço alguns quadros nossos da esquerda dizer, não, o golpe está dado, eles vão consolidar, não vão permitir eleição. Não, gente. A disputa política sempre está em aberto. Claro. O golpe, inclusive, ele hoje é a cara do fracasso. O Fernando Henrique, essa turma aí reuniu, parece que hoje ou ontem, não me lembro, para tentar lançar uma tal frente aí em torno, né, de um centro político. Só um pouquinho. Fernando Henrique, tu participaste do movimento do golpe. Agora nós vamos ter, Leonardo, um processo democrático no Brasil onde vão ter 2 campos. Em um campo estão aqueles que enfrentaram o golpe, onde eu incluo nós, o PT com a candidatura do Lula, o Guilherme Boulos, candidato pelo PSOL, o Ciro Gomes pelo PDT, a Manuela pelo PCdoB, os setores do PSB que estão conosco, que cada vez mais se aproximam desta posição de centro-esquerda, e de outro lado estão juntos, eles tentam se disfarçar, mas o Fernando Henrique e o Bolsonaro estavam juntos na hora de patrocinar o golpe. Claro, eles chamam de centro reformista, mas aquilo lá é o golpismo. Mas vamos entrar no nosso tema principal, que é esse leilão de amanhã do pré-sal, né? A gente tem um governo rejeitado por quase 100% da população, né? Que sofreu agora esse aperto gigantesco, né, com a greve dos caminhoneiros, quase que foi a pique, né? Está resistindo, mas ainda assim ele conduz essa agenda que muita gente não dá a importância devida, que é a entrega do petróleo. Eu sei que houve uma tentativa de se anular esse leilão marcado para amanhã, né? Como é que vocês estão vendo? Ainda existe a possibilidade de suspender esse leilão de amanhã do pré-sal? E por que ele é tão perigoso, na sua opinião? Bom, primeiro explicar o leilão, né? Porque ele é um crime de lesa-pátria de enormes proporções, né? Esta 4ª rodada, né, de leilão, de licitação da entrega de campos do pré-sal, ela é gravíssima porque ela é a primeira que ocorrerá depois que o governo Temer votou aquela lei que o Serra tinha prometido para a Chevron e para as outras multinacionais americanas. Aquela lei que nós resistimos muito aqui, mas que eles aprovaram, que, dentre outras coisas, retirou a exclusividade da Petrobras
de operar o pré-sal. Então, estas empresas americanas, elas estão ávidas pelo dinheiro que vão ganhar, Leonardo, e os nossos internautas, mas também para ter acesso à tecnologia de exploração do pré-sal. Porque no nosso modelo, uma empresa estrangeira poderia botar dinheiro no negócio do pré-sal, se ela se associasse como minoritária com a Petrobras. Mas a operação era só da Petrobras, porque essa tecnologia tem que ser protegida para os brasileiros, né? A segunda questão que tem nessa nova lei é que essa é a famosa lei, aquela do 1 trilhão de isenção de impostos para as petroleiras que vão explorar ao longo de 25 anos o pré-sal. Então, é a primeira entrega com este privilégio tributário. Então, aí vai um presente de alguns bilhões de reais para as eventuais petroleiras que ganhem essa licitação, se nós não conseguirmos suspendê-la até amanhã. São 4 campos de petróleo, Itaimbezinho, Três Marias, Dois Irmãos e o Irapuru. Eles totalizam uma medida de 19 bilhões, com B de Brasil, 19 bilhões de barris de petróleo, se estima que seja o conteúdo destes 4 campos somados. Para que o nosso telespectador, o nosso internauta tenha uma ideia, o Brasil ele pode refinar em torno de 2 milhões e 100 mil barris por dia. Então faça a conta quantos anos de refino estão aqui nestes campos. 19 bilhões, é inacreditável. Bilhões. Bom, quando nós fizemos a primeira rodada de leilão, inclusive foi um pouco mal compreendida, alguns setores criticaram, o que é normal na democracia, mas qual era a proposta e o modelo que nós, com o presidente Lula e a presidenta Dilma, implantamos? Quando a gente fez o leilão de Libra, que é um campo muito grande de petróleo, que está sendo explorado hoje, inclusive, nós garantimos que o excedente em óleo, que é aquilo que fica para o Brasil, excedente em óleo não tem nada a ver com a Petrobras, inclusive, é o que fica para o Brasil, né, para ser administrado por aquela empresa que nós criamos como a Noruega, né, para administrar a riqueza do Brasil. É por isso, né, que foi criada uma empresa à parte, né, para receber essa produção do Brasil. Nós garantimos, Leonardo, 41,6%. De cada 100 barris que retiram de Libra, 41,6 barris são entregues para os brasileiros, para mim, para ti e para todo mundo que está nos acompanhando agora. Sabe que a Dilma pretendia investir em educação, não era isso? Educação 75%, saúde 25%. Para exatamente transformar isso numa riqueza eterna para a nossa nação. Sabe qual é o mínimo que eles estão pedindo de excedente em óleo, Leonardo? No campo de Itaimbezinho, 7. Eu acabei de falar, em Libra nós ganhamos 41,6. Em Itaimbezinho estão pedindo 7, em Três Marias 8,3, em Dois Irmãos 16,4, em Uirapuru 22. Ou seja, eles vão pegar 1/3, no máximo, do que nós pegamos em Libra, ou seja, vão estar dando 2/3 do que podia ser para o Brasil, vão estar entregando para as multinacionais que vão participar desse leilão, se ele ocorrer. Aí tem o outro lado do leilão, é o que se chama bônus de assinatura, que é outra riqueza para o Brasil. O que quando o Libra foi arrematado pela própria Petrobras com sócios, mas sob domínio da Petrobras, ela pagou 15 bilhões de reais de bônus de assinatura. Sabe quanto eles estão pedindo de bônus de assinatura? O mínimo que eles botaram na licitação? 3 bilhões e 200. Então, é uma barbada. Eles estão entregando, né, de mão beijada, bilhões de reais da nossa riqueza para estas empresas. E o último dado gravíssimo desta rodada, que é um crime de lesa pátria, é que ela não exige mais o conteúdo local. Ela não exige o conteúdo nacional. Então, os meus amigos que estão lá me ouvindo em Rio Grande nesse momento, onde nós tivemos 22 mil empregos no Polo Naval durante o governo. Hoje nós temos 200. Leonardo. De 22 mil para 200 pessoas, é isso? Isso, essas 200 são só para cuidar dos estaleiros, são equipamentos, valeria a pena tu fazer uma matéria lá, Leonardo. Vale. Aquilo lá, guindastes, dos mais modernos, bilhões de reais que foram investidos para montar 3 estaleiros que estão entre os mais modernos do mundo. Um deles é em São José do Norte e outros 2 em Rio Grande, que é na entrada, né, de onde se vem do mar. Tem 2 cidades, uma de frente para a outra, estaleiros moderníssimos que estão apodrecendo. E este leilão vai impedir novas encomendas para a indústria naval brasileira, por óbvio, não só lá no Brasil inteiro.
Não houve um caso até do Pedro Parente que mandou suspender uma plataforma lá de Rio Grande e comprar na China? A P71. Esta plataforma eu visitei com estes olhos, né, que Deus me deu, e vi ela está mais da metade pronta, parada, dentro do estaleiro, do lado de Rio Grande, no caso, e ele encomendou uma plataforma idêntica da China, que vai custar mais caro do que concluir esta que estava a caminho lá, e só a conclusão da P71 geraria mais de 2 mil empregos lá em Rio Grande. Então é crime lesa pátria para tudo que é lado. Depois eu vou falar um pouquinho sobre os gasodutos também, que eles estão... Mas na sua visão, então, esse leilão que acontece amanhã, ele é o pagamento desse golpe, então, de certa maneira? Não tem nenhuma dúvida disso. Aliás, tinha gente que dizia que o Pedro Parente não iria cair, né, porque o Pedro Parente é mais importante que o Temer no projeto. A gente chegou a falar isso algumas vezes. A gente defendeu muito a queda do Parente pelo valor, pelo caráter simbólico. Mas, enfim, o Parente caiu, o leilão continua. O Parente caiu, o leilão continua. E a política da Petrobras de preço dolarizado de combustíveis, etc., que eu vou falar de uma outra sequela que isso traz, porque essa dolarização dos preços, ela não é um problema só que já seria um problema gravíssimo, o encarecimento do combustível para nós brasileiros, depois podemos falar qual é a solução real que um governo nosso, democrático popular, proporia para esta crise, mas ela visa o quê? Elevar o preço dos combustíveis no mercado interno brasileiro para tornar o mercado interno brasileiro, Leonardo, mais atraente para estas grandes multinacionais que querem comprar as refinarias de petróleo que o Temer quer vender para eles, o Temer e o Pedro Parente. Então, o Pedro Parente foi derrubado por esse movimento dos caminhoneiros e ele saiu rápido. Inclusive, nós estamos pedindo uma investigação da Comissão de Valores, da CVM, porque a maneira como ele saiu, inclusive, sem... eu não sou um cara especialista em mercado, né, de ações, mas quando tem uma nota muito importante, tem que avisar o mercado com antecedência, e ele fez um triplo mortal ali muito rápido. Dizem que pode ter havido ganho de pessoas no mercado com aquela baixa de 14% das ações da Petrobras num dia, no outro dia subiu 12%. Não, só para resumir aqui, deputado, rapidamente, sempre que existe uma movimentação desse tipo, naturalmente isso tem que ser feito com o mercado fechado, né? E mesmo quando acontece no mercado fechado, existem investigações. Só queria lembrar que o Joesley Batista e o irmão foram presos acusados de manipulação no mercado de capitais, que como eles sabiam que a denúncia deles contra o Temer afetaria o mercado financeiro, eles teriam se beneficiado disso. Então a CVM naturalmente tem investigação de investigar quem ganhou ou não ganhou dinheiro com isso. Mas eu queria só voltar num ponto, nessa questão do leilão. Só eu terminar uma coisa e eu te ouço depois, que é um minutinho para não perder o fio disso aqui. Tá bom. Sobem o preço do diesel, da gasolina e do gás de cozinha, eles tornam, né, mais atraente o mercado brasileiro para importar derivados de petróleo. Então, o que está acontecendo com o Brasil? Eu estou com os dados aqui para partilhar com os nossos internautas. Em 2014, Leonardo, as refinarias brasileiras estavam processando 2.103.000 barris de petróleo dia. Em 2018, ela caiu para 1.612.000 barris de petróleo dia. Então, nós baixamos 33%. Nós estamos com 33% de ociosidade nas nossas refinarias brasileiras, que poderiam produzir um diesel pelo menos 40 centavos mais barato que o diesel que é importado dos Estados Unidos. E como andou a curva da importação de diesel americano para o Brasil? Em 2014, a importação foi 195.000 barris por dia. Em 2018, saltou para 258.000 barris por dia. Então, o modelo Parente, o modelo do fundamentalismo liberal, o modelo deste fanatismo do chamado livre mercado, que não existe no setor de petróleo e gás em lugar nenhum do mundo, ele está levando o Brasil e a Petrobras a se tornarem importadores de derivados de petróleo e exportadores de petróleo cru, que é exatamente o que a Dilma e o Lula sempre batalharam nos nossos governos para evitar. É muito interessante isso, porque isso não está acontecendo num país qualquer, isso está acontecendo num país que fez a maior descoberta do petróleo nos últimos 10, 20 anos, como foi lembrado na sua fala. Mas eu queria te colocar o seguinte, existe uma possibilidade de suspender esse leilão. Foi tentada uma liminar e ela não foi concedida.
ainda tem recursos aí pendentes? Como é que está essa questão do ponto de vista judicial? Tem, nós fizemos um agravo, né, que se a juíza, que é uma juíza, não me lembro qual o TRF dela, mas é no Espírito Santo, me falaram. O TRF eu acho que é o do Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro do Espírito Santo. Porque se porventura, né, acolherem o nosso agravo, porque a juíza, inclusive, que negou a liminar, ela não negou o conteúdo da nossa ação. Ela, inclusive, reconheceu que há um potencial lesivo neste leilão. Mas ela considerou que o tempo que ela teve para analisar não era suficiente para dar a liminar e que ela tinha que esperar o outro lado se acostar documentos, se posicionar e etc. Agora, é lógico, né, que, aliás, eu quero dizer o seguinte, com todas as letras, né, quando nós voltarmos ao governo, eu espero que seja suspenso esse leilão. Mas se ele for feito amanhã, eu digo desde hoje que a volta do presidente Lula à presidência do país, a volta do nosso projeto à presidência, vai incluir o trabalho para anular este leilão. Nós não vamos reconhecer estes contratos, né? Porque serão contratos claramente lesivos ao interesse do país. Então, aqueles que estão se preparando, evidentemente, vão comprar igual se o leilão sair, porque querem saquear a riqueza o quanto antes, mas nós assumimos este compromisso com o país de que nós vamos trabalhar para anular esses contratos e recuperar o pré-sal para o país. Quem falava muito nisso também é o senador Roberto Requião, até chegou a mandar uma carta para as embaixadas onde estão sediadas aí essas petroleiras, né, dizendo o seguinte: quem estiver comprando vai estar comprando mercadoria roubada, porque esse é um governo ilegítimo, né? É mais ou menos o cara que compra mercadoria do roubo de carga, né? Exatamente. Então, a situação é essa, né? Quer dizer, na realidade, são coisas que... O outro tema que eu ia colocar, Leonardo, para nós partilharmos aqui com os nossos internautas, aqui foi uma vitória nossa, né? A Federação Nacional dos Petroleiros entrou na justiça, porque a privatização da Petrobras, ela é dramática, porque ela não precisa de autorização legislativa. Diferente da Eletrobras, que nós conseguimos segurar e até o momento estamos segurando, a Petrobras, eles estão fatiando ela, estão vendendo ativos, venderam, por exemplo, o campo de Carcará por $2 o barril de petróleo, né? E aqui eles estavam tentando vender, Leonardo, e os internautas 247, toda a rede de gasodutos que o Brasil construiu durante os governos Lula e Dilma, especialmente, quase todos esses gasodutos, do Norte e Nordeste. Esses gasodutos valem a bagatela, segundo o que o governo Temer quer vender, de $8 bilhões. Mas, pasmem, eles querem vender, e teoricamente podem pela lei, nós estamos contestando isso na justiça, e esses juízes do TRF-5 deram ganho de causa para a Federação Nacional dos Petroleiros, queriam vender sem licitação. É inacreditável. É um negócio que, quando tu conta, as pessoas dizem, se eu for contar isso aqui em algum outro lugar do mundo, o cara vai dizer, mas onde é que tu mora? Que um diretor de uma Petrobras, de uma estatal, pode vender um patrimônio de $8 bilhões sem licitação. Se eu sou prefeito de uma cidade, Leonardo, e vou comprar 10 computadores para colocar numa escola municipal, eu tenho que fazer licitação. É óbvio. Não, e fora as trocas de campos de petróleo que ele já fez, eu acho que tem aí muita coisa para se apurar do passado também, né, do que foi feito. Mas eu queria te perguntar, na verdade, eu pedi uma explicação para quem está nos acompanhando de como esta política do parente, de como a gente pode vincular o golpe, a entrega do petróleo, a essa consequência nefasta que a gente teve, que foi a greve dos caminhoneiros, o desabastecimento, de como essa política transferiu a conta, vamos dizer assim, para a sociedade brasileira, na forma desse preço absurdo do gás de cozinha, do óleo diesel, da gasolina, porque as pessoas às vezes não fazem a conexão, mas são coisas coligadas, né? O que aconteceu, essa greve terrível, né? Toda essa consequência no abastecimento é consequência do golpe e da política do parente, né? Primeiro deixa eu desmanchar, né, uma das mentiras, ajudar a desmanchar, muitos internautas já sabem que isso é uma grande mentira, que é a ideia de que o preço do combustível no Brasil é caro porque a carga tributária é muito cara. Não, a carga tributária sempre foi a mesma. Aliás, durante os governos Lula e Dilma teve período que o petróleo valia $140 o barril. Hoje está em 80. E naquele período que a Petrobras processava petróleo de $140, nós tínhamos gasolina, diesel e gás de cozinha mais barato do que hoje, que o petróleo está a 80. E a carga tributária nunca foi mexida.
É normal que a carga tributária seja alta em combustíveis, porque é uma carga tributária insonegável e outros países desenvolvidos do mundo também fazem isso, cobram uma carga tributária alta. Então, por que explodiu o preço do combustível no Brasil? Explodiu porque se adotou a filosofia de gestão, aspas, empresarial, de administrar a Petrobras como se fosse a Shell e, portanto, buscar o máximo lucro para remunerar de maneira cada vez maior os acionistas que têm ações compradas na Bolsa de Nova York. Eu não posso voltar lá atrás, né, mas o certo era o Brasil nunca ter vendido essas ações, Leonardo. Quem vendeu foi o Fernando Henrique. Quem vendeu foi o Fernando Henrique. Então, nós não tivemos mais dinheiro para recomprar. E sabe o que eu estou dizendo para esses investidores? Se eles estiverem insatisfeitos com as ações da Petrobras, com uma política de regulação de preços, que é o que eu defendo, eles que vendam as ações. Lógico. Nós não temos nada a ver com isso. Isso sim é mercado. Se eles não estão satisfeitos com a administração atual, porque nós não podemos parar a economia brasileira para, vamos dizer assim, idolatrar os investidores que compram ações para fazer, inclusive, especulação e ganho, porque eles não compram essas ações para investir na exploração de um novo campo no Brasil. Quem construiu toda a infraestrutura que a Petrobras tem fomos nós brasileiros. Os sócios majoritários da Petrobras sou eu, o Leonardo e os milhares de internautas que estão nos acompanhando. Então, esta é a prioridade estratégica de uma gestão soberana sobre a Petrobras, né? Que é o que nós temos que fazer. Então, esse preço ele explode porque eles liberam, né, dolarizam os preços e, evidentemente, querem privilegiar estes investidores. Qual é a solução para a crise dos combustíveis? A solução é muito simples. Regular os preços para administrar a Petrobras com esta visão estratégica de uma ferramenta como ela deve ser para alavancar o desenvolvimento nacional, portanto, oferecer combustíveis a preços razoáveis para a economia brasileira ser mais competitiva, crescer, gerar mais emprego. E segundo, de onde sai esta diminuição de preço? Resposta: da diminuição do lucro dos acionistas da Petrobras. Não tem que sair da saúde pública brasileira, que o Fernando Henrique o Temer, o Fernando Henrique, tudo é a mesma política na Petrobras, mas o Temer ele está querendo fazer uma chantagem. Olha, para baixar o preço do diesel, eu tenho que tirar 100 milhões lá da saúde. Isso aí é um crime, uma versão como essa. Não, lembrando, deputado, só para a gente resumir, então a gente tinha o modelo do pré-sal anterior. A Petrobras conduzia a operação, a parcela que ia para a União era muito maior e o dinheiro era investido em saúde e educação. Agora a gente tem o petróleo para as petroleiras, não temos política de conteúdo nacional, o valor que vai para o percentual que vai para a União é mínimo, né? A conta desses preços de mercado vai para a sociedade e a gente tira da saúde e educação para bancar o subsídio ao óleo diesel e garantir a remuneração do acionista. Ou seja, é uma lógica totalmente invertida, né? Que explica o golpe, né? Este resumo que tu fizeste, do meu ponto de vista, é excelente, Leonardo. Ele mostra o volume, né, de dinheiro, de riqueza que estava em jogo quando se conduziu o golpe. Por isso que realmente, para esses interesses todos, inclusive comprar votos, porque teve voto que foi comprado no dinheiro, em questão do golpe, né? Inclusive para comprar votos era uma barbada, porque imagina o que vai significar se isso aqui ocorrer amanhã. Ou, por exemplo, esse outro negócio aqui do que eu não terminei até de dar, essa outra negociata, que é a tentativa que foi bloqueada de vender os gasodutos, eles iam vender por 8 bilhões de dólares. O lucro anual dessa subsidiária que opera esta rede de gasodutos, que é Norte-Nordeste, é 2 bilhões de dólares. Então, em 4 anos de operação, um gasoduto que vai funcionar durante os próximos 50 anos no Brasil, em 4 anos, essa empresa francesa que estava tudo preparadinho para comprar, ela ia recuperar o dinheiro. E tem outra coisa que é inacreditável. A Petrobras ia vender por 8 bilhões de dólares e no mesmo dia assinar um contrato com essa empresa francesa que ia comprar para alugar os gasodutos que hoje são nossos. E assinar o aluguel. Tu imagina o volume de negociata e quanto dinheiro o Pedro Parente e essa turma deles não estão ganhando quando nós formos investigar isso no futuro. Agora, eu espero que o Ministério Público Federal, Leonardo, investigue essas negociatas todas, porque a Dilma e a Graça Foster foram, à época, denunciadas pelo Ministério Público Federal
porque estavam regulando os preços. Pois é, mas aí é que chega um ponto, né? Porque a gente está chegando a uma situação realmente revoltante, as pessoas indignadas, as pessoas tendo uma compreensão cada vez maior desse grande assalto, né, que é o roubo do pré-sal, com todas as suas consequências, mas muitas pessoas dizendo, inclusive aqui nessa transmissão nossa, né, que o judiciário estaria a serviço do golpe e os militares estariam calados, né? Isso que a gente acha muito estranho, quer dizer, onde é que estão os defensores da soberania nacional? Por que o judiciário aceita tudo isso tão passivamente? O que está acontecendo com aqueles que deveriam defender a soberania brasileira? A nossa crise, né, e o golpe é uma disputa que perpassa todos os setores da sociedade. Então tem um braço judiciário vinculado ao golpe, tem pessoas no judiciário vinculado a um projeto de soberania e a defesa do interesse nacional. Tem pessoas no Ministério Público, como é o caso do Dallagnol e outros, vinculados ao golpe, e tem pessoas sérias no Ministério Público. No Exército, nas Forças Armadas, a mesma coisa, do meu ponto de vista, inclusive, a maioria que está num silêncio exagerado neste sentido, mas a maioria em defesa de um projeto de desenvolvimento nacional. Então, o golpe ele veio, né, com toda esta força, com a parte de fora e que se associa aqui dentro, como todas as outras vezes em que houve golpe no Brasil, com a elite do atraso, tão bem descrita pelo Gessé Souza e por outros. Agora há pouco, acabou de fazer uma transmissão aqui. Estava há pouco aí, né? Então, ou seja, eu tenho usado muito essa linguagem. Bom, agora as pessoas que estão aí, como é que nós saímos desta, né? Nós saímos dessa em primeiro lugar, defendendo a democracia. Segundo lugar, consolidando um debate com o povo brasileiro, porque a campanha Lula livre e a campanha Lula presidente, ela não é só, e já seria muito importante, o resgate, né, da inocência do presidente Lula e de um grande projeto de governo para o país. Ela é também o eixo através do qual se organizam todas essas lutas. A defesa da candidatura do presidente Lula e da liberdade de Lula é o que organiza a resistência a todo este desmonte que nós estamos falando. Petrobras, Eletrobras, queda do salário mínimo, queda do número de estudantes que estão fazendo o Enem, ou seja, tudo que está acontecendo de ruim no país. Então, a política nos ensina, né? Quer dizer, a luta política nos ensina que sempre tu tens que ter uma síntese. É normal que as pessoas tenham lutas diferentes, um está na educação, o outro está na saúde, o outro é do grupo de engenheiros da Petrobras, da EPET, de onde eu li muitas coisas boas, quero cumprimentar essa turma que produz para defender o país, né? Mas nós temos que sintetizar tudo isso num movimento. E essa síntese, do meu ponto de vista, é liberdade de Lula, a candidatura Lula presidente e a unidade da esquerda e da centro-esquerda. Para chegar nesse ponto, só para amarrar a sua fala, a unidade, então, é o Lula. A unidade da esquerda é o Lula, na sua visão? Na minha opinião, sim, mas nós não devemos ter uma preocupação, né, que constranja decisão legítima de 3 partidos, que são partidos que têm um compromisso com a luta popular no país e que lançaram 3 candidatos. O Guilherme Boulos, pelo PSOL, a Manuela, pelo PCdoB, e o Ciro Gomes pelo PDT. Eu mesmo vou fazer uma brincadeira para poder falar, Leonardo. Mas o Ciro disse tal coisa. Mas o Ciro tinha que ter ido lá dar um abraço no Lula naqueles 2 dias em São Bernardo, onde toda a esquerda teve lá ao lado do Lula, né? Eu acho que foi um erro do Ciro não ter ido lá em São Bernardo. Mas não é por isso que eu vou me desentender com o Ciro, porque o Ciro lutou contra o golpe, o Ciro tem um projeto de nação na cabeça, o Ciro foi ministro do Lula. Quer dizer, então, ele defende uma visão de sociedade, de defesa da democracia, bom, e ele tem uma determinada força política. Então, o que eu tenho dito para os nossos simpatizantes, não vamos perder tempo com detalhes que nos coloquem em tensão entre essas candidaturas do campo da centro-esquerda. Se nós tivermos que ir com as 4 candidaturas até o dia da eleição, o povo brasileiro, a parte da centro-esquerda vai decidir quem ele quer no segundo turno e depois estaremos todos juntos nesse segundo turno. Eu quero perder meu tempo para denunciar todo o risco que faz uma candidatura do Bolsonaro para o país. Eu quero dedicar minha energia política para criticar o que seria o Alckmin, de novo presidente do país, que seria a continuidade deste golpe. Porque Alckmin, Temer, Bolsonaro é a mesma coisa. Lógico que o Bolsonaro é muito pior, porque tem intolerância, o ódio, a defesa da tortura, mas aqueles que assistiram em silêncio todo este golpe
também são muito responsáveis por tudo que o país está enfrentando hoje, né? Agora, uma coisa boa, Leonardo, te ouço já, é o seguinte: nós temos uma vitória a comemorar, este campo democrático no país. A nossa narrativa tem maioria social. Claro. A maioria é contra o golpe, a maioria é contra esta política de liberação de preços, a maioria quer colocar o Lula de novo na presidência, as pesquisas indicam isto com clareza, pesquisa de segundo turno, a maioria é contra privatizar a Petrobras. Então nós temos uma maioria social e nós temos que transformar esta maioria social numa vitória eleitoral e imobilização política para virar essa página do golpe. Muito bom, deputado. E ela é vitoriosa porque ela é verdadeira. Mas eu vou te pedir desculpas, até porque a conversa está muito boa. A gente só vai ter que interromper, porque a gente tem um programa diário, que é o Boa Noite 247, com o Paulo Moreira Leite, o Alex Sonic e a Gisele Federici, que está até um pouco atrasado, vai começar na sequência. Mas a gente vai destacar muito a sua entrevista também amanhã, no próprio site, amanhã de manhã, alertando para o risco desse crime, né, bem retratado aí de lesa pátria, que é o possível leilão do pré-sal amanhã. Te peço só para dar um encerramento, para a gente dar uma palavra final. Já estamos encerrados. Foi muito bom, né? Quero agradecer, né, a honra aí da audiência, dos internautas que estão conosco. Para você, gente, esperança, força. Vamos continuar atuando para defender as nossas ideias. Não tem essa história que a força do dinheiro, do golpe, os que vieram de fora serão vitoriosos sempre. Nós já viramos muitas páginas da história do Brasil e vamos virar essa também. Nós temos que acreditar no nosso taco, vou usar uma linguagem meio nossa lá do Rio Grande, né? Nós temos que acreditar na nossa força política. Nós temos um candidato que é o preferido do povo brasileiro, nós temos uma aliança nesta centro-esquerda que tem muito mais unidade hoje do que tinha antes do golpe, isso é positivo. Nós temos redes, temos um 247 para divulgar nossas ideias, mesmo porque a Globo não vai me colocar lá para falar hoje, Leonardo, do leilão do pré-sal esse de amanhã. Eu até provoquei eles na tribuna ali da Câmara, eu digo, atenção, Rede Globo, coloque no ar aqui que vão entregar 19 bilhões de barris de petróleo dos brasileiros em tal e tal condição. Então nós temos força para fazer essa disputa. Foi muito bom conversar contigo, com todos vocês, a gente está sempre à disposição. Agradeço muito e queria agradecer ao pessoal também da assessoria aí, porque a qualidade técnica é muito boa. Vamos usar cada vez mais esse estúdio aí de vocês para estar falando com frequência e voltaremos em breve. Obrigado, viu, deputado? Grande abraço. Valeu, abraço. Tudo de bom.